Qual o canal do YouTube que vai passar? Pronto. É no canal da FOP. Está disponível lá Bom na dia, página Márcia. da FOP. Está gravando já, né? Posso começar, Cristina? Pode, professora. Ok. Então, bom dia a todos, os membros da banca e a todos os que nos assistem. Nós vamos iniciar a prova didática do concurso público para obtenção do título de livre docente na área de anatomia, Departamento de Biociências, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Tendo como candidata única a professora doutora Ana Cláudia Rossi. A comissão julgadora está constituída pelos professores doutores Simone, Cecílio Halac, Regalo, professor titular da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, professora doutora Daniela Michelini dos Santos, professora associada da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, professor doutor Eduardo José Caldeira, professor titular da Faculdade de Medicina de Jundiaí, professor doutor Eduardo César Almada Santos, professor associado da Faculdade de Odontologia da Unicamp, e por mim, né, professora Sheila Maria Reco Pimentel, professor titular do IB da Unicamp. O assunto da prova didática é anatomia das glândulas salivares, e conforme norma da Unicamp, a candidata dispõe de 50 a 60 minutos para ministrar a aula. Então, se a Ana Cláudia estiver pronta, podemos iniciar a prova didática do concurso. Tudo bem, certo. Ana Cláudia? Tudo bem. Eu posso compartilhar a aula, então? Sim. Vou pedir, bom, todos estão com os microfones desligados, menos eu vou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Sim. Então, eu vou iniciar. Sim, Ana. Bom dia a todos, a todas. Então, meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora doutora da área de anatomia da FOP. O tema sorteado foi anatomia das glândulas salivares. Como objetivos dessa aula, eu pretendo que ao final da aula, o aluno consiga identificar a constituição anatômica das glândulas salivares maiores, identificar a constituição anatômica das glândulas salivares menores, entender a relação topográfica das glândulas salivares com as estruturas anatômicas que lhes são próximas, bem como o trajeto dos ductos salivares e locais que se abrem na cavidade oral. Vale destacar que esse conteúdo, na grade curricular da FOP, é ministrado na disciplina CARI 2. Na presente aula, eu não abordarei a parte de inervação e vascularização das glândulas salivares, porque na FOP, normalmente a área de anatomia aborda dentro da disciplina procedimentos comuns 1. Antes de iniciarmos a descrição anatômica propriamente dita das glândulas salivares, é importante entendermos qual a importância desse conteúdo para o curso de odontologia. Né? Diversos procedimentos odontológicos que o dentista realiza durante os atendimentos clínicos, ele precisa manter um campo operatório, um campo de trabalho, né, na cavidade oral, o mais seco possível, né, para não ter influência em materiais restauradores, na forma que ele está realizando o tratamento. E com isso, é importante que o dentista conheça o ponto de saída dos ductos das glândulas salivares e onde ele está depositando o seu conteúdo, né? Assim, ele consegue utilizar de métodos e procedimentos específicos para conter o fluxo salivar. Também temos que lembrar que as glândulas salivares, elas são acometidas por patologias, podendo ser inflamatórias, infecções de caráter viral, bacteriano, e também alterações volumétricas, podem ser acometidas por tumores, e nesse sentido, o dentista ele se torna um profissional
fundamental para um diagnóstico e possível tratamento desse tipo de patologia. E também é importante entendermos qual que é a função das glândulas salivares, né? A função das glândulas salivares é a produção de saliva. A saliva, que é um líquido viscoso, ele é transparente, insípido e inodoro, né? E onde que a saliva vai atuar na cavidade oral? A gente vai perceber que a saliva, a presença dela na cavidade oral é de fundamental importância, pois mantém a mucosa da boca úmida, lubrifica o alimento, lubrifica os tecidos moles que compõem a cavidade oral, facilita a digestão mecânica que a cavidade oral proporciona dos alimentos e facilita também a deglutição. A saliva, ela possui enzimas que vão iniciar a digestão do amido, ela possui propriedades que vão facilitar a limpeza da mucosa da cavidade oral, dos dentes e da língua. Ela ajuda a manter o pH da cavidade oral, auxilia no paladar, vai auxiliar na fonação por meio da articulação das palavras, lubrificando os tecidos moles que compõem a cavidade oral, vai auxiliar na movimentação da língua, das bochechas e dos lábios, protegendo os tecidos moles que os compõem. As glândulas salivares, anatomicamente, elas são divididas em dois grupos: as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. As glândulas salivares maiores, elas são pares e bilaterais, elas existem no lado direito e no lado esquerdo da cabeça, né? E elas são parótidas, submandibulares e sublinguais. Já as glândulas salivares menores, os autores colocam que elas podem ser de cerca de 600 a 1.000 pequenas glândulas que estão localizadas na submucosa dos tecidos que compõem a cavidade oral, né? Sendo elas as labiais, bucais, também conhecidas como jugais ou da bochecha, palatinas e linguais. Iniciando pela descrição anatômica das glândulas salivares maiores, nós temos a glândula parótida. Ela é considerada a maior glândula dentre as glândulas salivares maiores, né? Ela produz uma saliva serosa e ela está localizada em uma região da face denominada como parotídea macetérica. Nessa imagem de uma cabeça em vista lateral, foi rebatida a pele e a tela subcutânea e nós conseguimos observar esta região, né? Nós conseguimos observar o parênquima, que é toda a parte funcional, todo o tecido que compõe a glândula parótida. Nós vemos a sua relação com as estruturas adjacentes. Percebemos que ela tem um formato triangular, cuja sua base se relaciona com o arco zigomático, e o seu ápice está localizado posteriormente ao ângulo da mandíbula. O seu limite mais superior, como eu disse, é o arco zigomático e também todo o pavilhão auditivo externo. Podemos observar que entre a borda mais posterior da glândula parótida e a orelha, nós temos um amontoado de gordura, de tecido adiposo. A glândula parótida, no seu limite mais anterior, se relaciona com a borda posterior do ramo da mandíbula e com as fibras do músculo masseter. A glândula parótida, os autores descrevem que ela possui uma grande parte superficial, que é a que eu estou circunscrevendo nesse momento com a ponteira laser, e ela possui uma parte menor e profunda que se relaciona com o músculo pterigoide medial, na face medial do ramo da mandíbula. Então, de certa forma, nós podemos dizer que a glândula parótida, ela abraça o ramo da mandíbula, se relacionando com os músculos masseter e pterigoide medial, e ela abraça pela borda posterior do ramo da mandíbula. Percebemos também que pela borda anterior da glândula parótida existe a presença de um ducto. O ducto da glândula parótida, a partir de pequenos ductos
no interior do seu parênquima, ele converge para um único grande ducto que cruza as fibras do músculo masseter de maneira transversal, né? Ele acompanha paralelamente o arco zigomático, né? A distância do ducto da glândula parótida até o arco zigomático é em torno de 1,5 cm, e aí, à medida que ele toma esse trajeto de posterior para anterior, ele se apoia no corpo adiposo da bochecha e penetra por entre as fibras do músculo bucinador para se abrir no vestíbulo da cavidade da boca. Podemos perceber nessa imagem que alguns indivíduos, eles possuem, de maneira anterior, muitas vezes envolvendo o ducto da glândula parótida, uma parte acessória dela, uma glândula parótida acessória, que muitas vezes ela nem tem ligação com a própria glândula parótida. Pode estar o tecido unido ou não. Nesta outra imagem, bem nessa região parotídea, foi removida a pele, a tela subcutânea, e nós podemos observar que, se necessitarmos fazer uma palpação no paciente, no indivíduo do ducto da glândula parótida, nós podemos seguir a orientação do lóbulo da orelha, né? A partir do lóbulo da orelha, se nós tomarmos a direção de posterior para anterior, nós conseguimos observar e perceber na palpação o ducto da glândula parótida, a forma que ele se apoia no corpo adiposo da bochecha, a partir da borda anterior do masseter, e aí vai conseguir penetrar por entre as fibras do músculo bucinador. A glândula parótida, ela possui uma particularidade, que é a presença de uma fáscia. Essa fáscia, denominada fáscia parotídea, ela é derivada da fáscia cervical superficial, ela é contínua com a fáscia que recobre o músculo masseter, e ela envolve firmemente a glândula parótida, né? Nessa imagem em vista lateral, né, de uma cabeça, foi removida a pele e a tela subcutânea, e nós podemos observar nessa região a presença da fáscia parotídea. Na imagem ao lado, foi rebatida a fáscia parotídea e a massetérica, e nós conseguimos já observar a região que eu descrevi anteriormente, né? A fáscia parotídea, ela envolve firmemente o parênquima da glândula parótida, protege a glândula juntamente com a fáscia massetérica, que é contínua com ela, protegendo, envolvendo o músculo e formando um limite lateral de proteção para a glândula parótida. Essas peças anatômicas, né, na verdade, a mesma cabeça do mesmo indivíduo, em vista lateral, foi removida a pele, né, ela foi rebatida, assim como a tela subcutânea, e nós conseguimos perceber aqui na região parotídea massetérica a presença da fáscia. A fáscia que é essa membrana bem espessa, branco, com uma certa translucidez, né, brilhante, mais esbranquiçada, e ela está bem aderida tanto ao músculo masseter quanto ao parênquima da glândula parótida. Já nessa outra imagem, a fáscia ela foi rebatida e nós conseguimos observar aqui a presença da glândula parótida, né, a sua parte superficial, o ducto da glândula parótida com uma glândula parótida acessória e o músculo masseter. O conhecimento de que a fáscia parotídea ela está aderida firmemente ao parênquima da glândula parótida é importante para conseguirmos entender alguns tipos de processos inflamatórios e infecções que ocorrem nessa glândula, né? A parotidite, que é uma inflamação da glândula parótida, né, também conhecida como parotidite endêmica ou epidêmica, dependendo da situação, ela é uma infecção viral, né, conhecida popularmente como cachumba, e ela causa uma inflamação, um abaulamento bem grande na região lateral da face, né, bem na região da glândula parótida, porque é o parênquima da glândula que está afetado, e nós percebemos que o abaulamento, ele fica bem localizado, justamente porque a face ela está envolvendo firmemente o parênquima da glândula e retendo a inflamação ali.
Por isso que o indivíduo, né, como esses da imagem, eles sentem muita dor, e é uma dor bem intensa, porque a face ela fica, de certa forma, com a inflamação do parênquima da glândula, pressionando e comprimindo o tecido glandular nessa região. Nesta outra imagem, uma dissecção específica da glândula parótida, em vista lateral, né, uma hemifácie aqui em vista lateral, foi removida a fáscia da glândula parótida. Nós podemos observar todo o parênquima da glândula, podemos observar septos esbranquiçados que tem por entre o parênquima, que são septos enviados pela própria fáscia parotídea. E aí, nesse indivíduo, nota-se a presença de uma glândula parótida acessória, que inclusive está até destacada da glândula principal. É interessante notarmos o ponto em que o ducto da glândula parótida emerge a partir da borda anterior da glândula parótida, e aí ele toma a sua direção de posterior para anterior, ele percorre as fibras do músculo masseter superficialmente, se apoia no corpo adiposo da bochecha e toma uma direção medial para penetrar por entre as fibras do músculo bucinador. Ele vai se abrir na cavidade oral, no vestíbulo da boca, né? Em uma saliência, né, fazendo uma saliência na mucosa da bochecha, na altura do dente segundo molar superior. Essa saliência na mucosa da bochecha, que é a abertura do ducto da glândula parótida no vestíbulo da boca, é denominada papila parotídea. Em uma imagem em destaque na mucosa da bochecha, né? A bochecha está distendida para enxergarmos a sua mucosa. Nós conseguimos observar a saliência, então, a papila parotídea na altura do segundo molar superior. Quando realizamos um corte transversal da cabeça, na altura do processo mastoide, e aí vamos avaliar numa vista superior esse corte transversal, essa secção transversal, de posterior para anterior, nós podemos perceber, então, aqui o processo mastoide e a presença da massa glandular parótida, né, da glândula parótida, envolvendo o ramo da mandíbula. Percebemos, então, que a parte superficial da glândula parótida, ela é muito maior, né, dimensionalmente, do que a própria parte profunda, e verificamos, então, que a parte superficial se relaciona lateralmente com as fibras do músculo masseter e o envolve, né, até na proximidade da sua borda anterior. Já a parte profunda, ela tem um pequeno relacionamento com as fibras do músculo pterigoide medial, né, mais posteriormente, e a gente percebe que a massa da glândula abraça a borda posterior do ramo da mandíbula. Nessa imagem, esse corte em secção transversal, ele nos possibilita observar que a massa da glândula, o parênquima da glândula, ele possui no seu interior o nervo facial. O nervo facial, de posterior para anterior, ele percorre de maneira horizontal o parênquima da glândula, né, formando um plexo intraparotídeo do nervo facial no interior da glândula. Vale destacar que o nervo facial, ele percorre o interior da glândula parótida, mas ele tem apenas essa relação topográfica de localização. Ele passa pela glândula para atingir a sua função, mas ele não tem uma relação funcional de inervação da glândula. O nervo facial, a partir da borda anterior e superior da glândula, ele vai vai em direção aos músculos da expressão facial para poder fazer a sua inervação motora. Nessa imagem, é uma representação tridimensional da glândula parótida em transparência. Nós podemos observar, então, esse plexo intraparotídeo que o nervo facial forma. E ele fica mais localizado na parte superficial da glândula, como nós podemos observar no corte transversal.
Também podemos observar que a veia retromandibular, ela cruza verticalmente a parte superficial da glândula parótida. E mais profundamente, nós temos a presença da artéria carótida externa, também passando pela parte profunda da glândula parótida. Nessa dissecção, né, uma face, foi removida a pele, a tela subcutânea, e podemos observar pela borda superior e borda anterior da glândula a presença das ramificações do nervo facial saindo da glândula. Essa é uma imagem desses autores em que havia um tumor na parte superficial da glândula parótida e eles então fizeram uma parotidectomia, uma remoção do parênquima da glândula e mantiveram a presença das ramificações do nervo. Então, imagine o cuidado que eles tiveram que ter para não ter uma interferência e um prejuízo na inervação. Já a glândula submandibular, ela é a segunda maior, né? Ela não tem tanto as dimensões da glândula parótida, mas ela é considerada a segunda maior. Ela produz uma saliva mista e a sua localização anatômica se dá no trígono ou triângulo submandibular, né? Numa imagem como essa, do pescoço em vista látero inferior, nós podemos observar, então, o triângulo submandibular, que em um momento oportuno nós fazemos a descrição adequada dele, né? E aí nós observamos a parte superficial da glândula submandibular, né? Ela também possui uma parte superficial e uma parte profunda. A parte superficial, que é essa parte mais arredondada, é a que nós conseguimos observar no triângulo, né? E que nós conseguimos fazer a anatomia palpatória dela no triângulo submandibular. Podemos verificar que a glândula submandibular, na sua parte superficial, ela se relaciona com os linfonodos submandibulares. A parte mais inferior dela, a borda inferior dela, se relaciona com o tendão intermédio do músculo digástrico. A parte mais anterior se relaciona com o ventre anterior do músculo digástrico e a parte mais posterior com o ventre posterior do músculo digástrico e o músculo estiloióide. Também ela possui relação com vasos sanguíneos. Profundamente a essa parte superficial dela, nós temos a artéria facial se relacionando topograficamente e superficialmente a veia facial. Quando nós avaliamos a vista medial do corpo da mandíbula, como nessa imagem, nós observamos que a parte profunda da glândula submandibular, juntamente com a parte superficial, elas abraçam e se relacionam com a borda posterior do músculo miloióide. Reparem que a parte superficial ela é arredondada, né, e maior. Já a parte profunda, ela é mais estreita, mais fina, porém ela é mais comprida. Ela tem um comprimento maior. Nessa dissecção, em vista lateral, né, mas também a foto pegou um ângulo mais posterior, látero-posterior, nós temos a visão do triângulo submandibular e aí a presença da glândula submandibular. Numa vista posterior da mandíbula, em que as estruturas do soalho bucal foram representadas, nós conseguimos observar novamente, então, a glândula submandibular, né? Percebemos que a parte superficial dela, parte dela, além de estar presente no triângulo submandibular, como nós vimos anteriormente, mas parte dela se relaciona com a fóvea submandibular. Também, essa parte superficial, parte dela se relaciona com a borda posterior do músculo miloióide, que é aquele músculo que forma o soalho da cavidade oral. A parte profunda, ela é mais estreita, mais alongada, ela está repousando sobre as fibras do músculo miloióide. E nessa
transição entre a parte superficial e a parte profunda, nós conseguimos observar o ponto em que o ducto da glândula submandibular emerge, e ele é um ducto comprido, ele toma uma direção de posterior para anterior, e a partir do momento que ele emerge, a gente percebe que, durante o seu trajeto, ele passa superficialmente ao nervo lingual, o importante nervo que, em outro momento, nós vamos estudá-lo também, inclusive motivo de anestesia em procedimentos odontológicos. E além de passar superficialmente ao nervo lingual, ele passa pela face medial da próxima glândula que nós vamos estudar, que é a glândula sublingual. Então, ele toma uma direção anterior, passa medialmente a glândula sublingual e se abre bem no plano sagital mediano, nas proximidades das espinhas mentonianas. Nessa imagem, né, nessa peça anatômica, nós podemos observar uma sequência em que foi removida, foi levantada a língua, foi removida a mucosa do soalho bucal e a glândula sublingual, para nós observarmos a relação do ducto da glândula submandibular e o seu trajeto até o plano sagital mediano na região anterior. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês um vídeo dessa dissecção. E já na cavidade oral, né, a pessoa colocou o ápice da língua no palato para enxergarmos aqui a região do soalho, então bucal, e nós podemos observar o ponto exato em que os ductos submandibulares direito e esquerdo se abrem nessa saliência na mucosa que é denominada de carúncula sublingual, que se localizam bem na base do freio da língua. Um interessante procedimento é quando se injeta um contraste no ducto da glândula submandibular para investigação, é um contraste radiopaco, né? E é para investigação de possíveis calcificações de saliva no interior do ducto ou mesmo até no parênquima da glândula. Essas calcificações, né, que são denominadas de cialolitos, e daí o nome do procedimento dessa injeção de contraste, que é a cialografia, né, por meio de uma investigação radiográfica, o dentista ele consegue fazer o diagnóstico, então, de presença de pequenas calcificações de saliva, né, que tem do latim o cialolito significa pedra, e que podem aí atrapalhar e causar problemas na salivação no dia a dia do indivíduo. Já a glândula sublingual, ela é a menor das 3 glândulas salivares maiores, ela está localizada no soalho bucal, ela é uma glândula mais interna em relação às outras duas, ela produz uma saliva mista, e nessa imagem, né, do Atlas de Anatomia do Netter, foi dissecada, foi removida a pele e a tela subcutânea, também foi removida o corpo da mandíbula para nós conseguirmos enxergar o soalho da bucal, né, e nós conseguimos perceber o posicionamento da glândula sublingual, repousando sobre o músculo miloioide, que é aquele músculo que forma o soalho da cavidade oral, né? Nós podemos observar que ela é alongada de anterior para posterior e ela é achatada médio-lateralmente. A sua superfície é recoberta pela mucosa do soalho bucal. Nesta imagem, em vista medial da mandíbula e com a manutenção aí de algumas estruturas do soalho bucal, nós podemos, então, perceber o músculo milioide, a presença da glândula sublingual, e observamos, então, que anterolateralmente ela se relaciona com o corpo da mandíbula, na fóvea sublingual que a aloja. A sua superfície é recoberta pela membrana do soalho bucal. Medialmente, ela se relaciona com o ducto da glândula submandibular. A sua parte mais posterior também tem um relacionamento de proximidade com o nervo lingual. E na sua parte mais
anterior e média, medialmente, nós vamos ver que ela se relaciona com as fibras do músculo genioglosso, que é um dos músculos extrínsecos da língua. Nota-se que a glândula sublingual, ela possui não um grande ducto, como acontece com a glândula submandibular, mas ela possui cerca de 10 a 12 ductos menores, que partem a partir da sua parte mais superior, da sua borda mais posterior, e se abrem na membrana do soalho bucal, né, na membrana mucosa, né? Esses pontos, essas saliências que cada pequeno ducto da glândula sublingual forma na mucosa do soalho bucal, formam uma elevação quase que linear, mas até formando um arco que é denominada de prega sublingual. Aí nós temos uma prega sublingual de cada lado. É interessante em procedimentos cirúrgicos, em procedimentos odontológicos em geral, notar que esse trajeto da prega sublingual, essa saliência, marca exatamente o posicionamento da glândula sublingual no soalho da boca. É interessante notar também que, bem no plano sagital mediano, nós temos o freio da língua, ao lado a carúncula sublingual de cada lado, que é o ponto de saída do ducto da glândula submandibular, e mais lateralmente se inicia, então, a prega sublingual de cada lado. Eu coloquei aqui para vocês um vídeo em que nós podemos observar a presença da mandíbula, a língua, estruturas do soalho bucal. Foi removido o processo alveolar para enxergarmos o soalho. Aqui o autor está reposicionando a língua para observarmos a glândula sublingual. Ele removeu a glândula sublingual para enxergarmos, então, o trajeto do ducto da glândula submandibular, desde posterior até anterior, onde se abre lá na carúncula sublingual. Já numa vista posterior, ele mostra o ponto em que o ducto sai da glândula submandibular, nós podemos ver aqui posicionada, passa por entre os músculos milioide aqui rebatido e os músculos hioglosso e estiloglosso também, toma a direção anterior. E aí ele retoma com a glândula sublingual em posição, né? Mostra os pequenos ductos da glândula sublingual e mostra a glândula sublingual repousando sobre o músculo milioide, o seu relacionamento aqui medial com o músculo genioglosso também. Aqui também ele faz um destaque na superfície da glândula sublingual recoberta pela membrana do soalho. Nessa imagem, o autor ele fez um corte no plano sagital mediano, dividiu a cabeça em duas hemicabeças e nós estamos observando pela vista medial. Nessa vista medial, nós podemos observar desse lado que o autor manteve o músculo genioglosso, aqui também nós temos o genióide e o milioide. Já no outro lado, ele rebateu as fibras do músculo genioglosso e nós conseguimos observar, repousando sobre o milioide, a glândula sublingual. Reparem o quanto ela é alongada, fina e achatada mediolateralmente. Nós conseguimos também observar seu relacionamento com o ducto da glândula submandibular. Já nessa vista superior da mandíbula, né, numa vista oclusal, eu coloquei essa imagem para ressaltar para vocês o relacionamento das duas glândulas, né, a glândula submandibular e sublingual, para destacar a importância de se conhecer o trajeto do ducto da glândula submandibular, passando superficialmente ao nervo lingual e também medialmente à glândula sublingual. Também é interessante notar que a glândula sublingual de cada lado
elas se encontram bem no plano sagital mediano, parênquima de ambas as glândulas se encontram no plano sagital mediano. Um dos fenômenos aí e patologias que essas glândulas no soalho bucal podem ser acometidos é um fenômeno denominado de rânula, em que existe uma retenção salivar, que os autores também falam que acaba essa saliva se transformando num muco, e que aí, observando no indivíduo no soalho bucal, como nessa imagem, ele fica com o aspecto de um cisto, né, com a mucosa do soalho da boca recobrindo e a saliva ela fica retida ali. Pode acontecer por uma infecção bacteriana, pode ocorrer a destruição ou a oclusão do ducto da glândula submandibular, né, por obstrução dos pequenos ductos da glândula sublingual também, e normalmente está relacionado com os ductos e não com o parênquima da glândula, mas dependendo da situação, pode-se até ter uma destruição do parênquima glandular. Para encerrar essa questão das glândulas salivares maiores, esse conteúdo, né, esse ano, inclusive saiu até na mídia, essa publicação desses autores em que levantaram aí a descrição anatômica de uma nova glândula salivar maior, né? Eles chamaram de glândula salivar tubária, né, localizada na região do tórax tubário, na nasofaringe. Eles descreveram por meio de ressonância magnética, fizeram um estudo histológico, imunohistoquímico, porém, já mais para o fim do ano, surgiram alguns comentários a esse artigo que estão sendo publicados e ainda não chegaram a um veredito, né? Ainda não houve uma descrição exata se é realmente uma nova glândula salivar maior ou não. Mas fato é que nessa representação, que eu retirei do próprio artigo dos autores, eles mostraram a localização, né? Então, aqui numa vista medial, na região da nasofaringe, nós temos, então, aqui o ósseo da tuba, o toro tubário, que até então nós sempre estudamos aí como uma massa de tecido linfóide, né? E nessa parede mais lateral da faringe, eles fizeram uma reconstrução 3D e mostraram todo esse conglomerado de glândulas que podem existir. E eles relacionaram com a produção de saliva para lubrificar essa região, até relacionaram com a respiração, né, nem tanto com algo com a cavidade oral, mas eles também fizeram uma relação com a facilidade da saliva que escorre pela nasofaringe em direção à orofaringe e facilitar aí a deglutição, né, a partir da formação do bolo alimentar na cavidade oral, auxiliando aí as glândulas palatinas, que nós vamos ver na sequência, auxiliando as glândulas mais posteriores da cavidade oral. Mas ainda há muito que está sendo discutido. Agora, as glândulas salivares menores, como eu disse para vocês no início da aula, elas são consideradas em agrupamentos, né? Ao contrário das salivares maiores que nós vimos como sendo pares, né? 2 de cada glândula salivar maior. As glândulas salivares menores, elas são em agrupamentos. Os autores, eles colocam de 600 a 1000, então já vi 800, já vi 900, mas nessa faixa, distribuídos ao longo da camada de submucosa dos tecidos da cavidade oral, e normalmente sempre elas estão bem condensadas, elas são bem reduzidas e sempre condensadas, elas se agrupam, elas são muitas, né? Iniciando então pelas glândulas labiais, que são aquelas presentes no lábio superior e lábio inferior, nós temos aqui uma peça anatômica, que é uma face em vista lateral, foi removida a pele subcutânea, alguma musculatura aqui na região do lábio superior, e nós conseguimos observar
a presença das glândulas labiais, né? Elas se localizam na submucosa do lábio superior e do lábio inferior, aqui no caso são as superiores. Elas podem estar muitas vezes se confundindo, se entremeando com as fibras do músculo orbicular da boca. Elas são bem arredondadas e elas se abrem, elas possuem pequenos ductos que se abrem diretamente na mucosa do lábio. Nessa outra peça, né, numa vista mais anterior, foi feita uma dissecção tanto para o lábio superior quanto para o lábio inferior. Nós conseguimos notar o tamanho delas, né, a dimensão. Verificamos que ela é bem circular, bem arredondada, sua relação até aqui com a artéria labial superior. A gente percebe que ela se mistura com as fibras do músculo orbicular da boca, né? Ela tem, as fibras passam por ela, mas normalmente elas estão localizadas na submucosa, né? Tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. Nessa imagem do lábio inferior, da mucosa do lábio inferior, aqui na região do fórnice, nós conseguimos observar como a mucosa ela é bem translúcida nessa região, né? E a luz da câmera pegou bem na mucosa, na membrana na mucosa, a gente consegue perceber os pontos em que existe a saída desses pequenos ductos, né? Se nós passarmos o dedo por todo o lábio, a gente consegue perceber as saliências dos ductos dessas glândulas, dessas pequenas glândulas. Um fenômeno patológico aí que acontece principalmente nos lábios, né? Lábio superior e inferior, mas pode afetar também outras pequenas glândulas da bochecha, de língua. Ele é conhecido como mucocele, né? A gente viu a rânula afetando os ductos da glândula submandibular e sublingual lá no soalho. E aqui nós temos um exemplo de mucocele, localizado na mucosa do lábio inferior, né? Ele é um abaulamento, ele fica na forma de um cisto arredondado, né? Em que existe uma retenção de saliva, que os autores colocam que fica formando até um muco, e normalmente ocorreu uma obstrução aí, mecânica do pequeno ducto da glândula salivar labial inferior, como nesse caso. O próximo conjunto de glândulas salivares menores são as glândulas da bochecha ou bucais. Elas são em número menor do que as glândulas labiais, né? Elas são, nós temos bem menos glândulas da bochecha do que as labiais. Nessa imagem do Atlas do Sobota, ela é uma representação que é como se nós estivéssemos no interior da cavidade própria da boca, numa vista posterior, observando aí as paredes lateral e anterior da cavidade oral. E aí nós conseguimos observar aqui o músculo orbicular da boca, os músculos bucinadores, né, de cada lado, e aí a posição das glândulas salivares menores dessa região. Então, lá no lábio superior e inferior, o amontoado de glândulas labiais, que a gente percebe ser bem numerosas, arredondadas e pequenas, e aqui nas paredes laterais da cavidade oral, né, composta pelo músculo bucinador, nós observamos as glândulas da bochecha, também conhecidas como bucais ou jugais, e o seu posicionamento, elas estão espalhadas por toda a submucosa e também se entremeiam pelas fibras do músculo bucinador. Com a boca aberta e a bochecha distendida, numa vista aqui medial da cavidade oral, nós observamos, então, a mucosa da bochecha, né? Estudamos lá a papila parotídea, saída do ducto da glândula parótida, e conseguimos perceber os pontos de saída desses pequenos ductos da glândula da bochecha, das glândulas da bochecha. O paciente
com um tempo maior com a boca aberta durante um procedimento odontológico, o dentista ele consegue perceber pela bochecha, pela mucosa da bochecha, a saliva escorrendo por esses ductos. O próximo agrupamento de glândulas são as glândulas palatinas, né? As glândulas palatinas, elas são bem numerosas, tá? Elas se localizam, como nós podemos observar nessa imagem, é um indivíduo com a boca aberta, né? E aí algumas dissecções foram realizadas para remoção da mucosa e a gente consegue perceber a localização anatômica delas, que fica da parte média para posterior do palato duro, né? Revestidas aí pela mucosa do palato duro. Elas tomam toda a submucosa do palato mole e elas estão bem condensadas nessa região e são bem numerosas. E depois, os autores descrevem que existem também um agrupamento dessas mesmas glândulas no arco palato-glosso, que é aquele músculo tanto que faz parte como músculo da língua e músculo do palato mole. Percebam que elas são contínuas, né? Esse agrupamento, elas são bem densas, é um conjunto de glândulas bem densas, bem em conjunto, elas são de tamanho bem reduzido, né? E elas não têm um formato específico, né? Algumas são mais arredondadas, outras chegam a ser trianguladas, mas percebam que elas se agrupam bastante e se condensam maior na região do palato mole, na submucosa do palato mole, né? Então, lembrando aí que elas vêm mais da parte média e posterior do palato duro, se condensam mais no palato mole e seguem para a região do arco palato-glosso. Numa situação em que o dentista ele pede para o paciente ficar com a boca aberta, como nessa situação aqui, e aí, durante o procedimento, ele ocorre por um período maior do que o normal, é possível que a gente consiga observar a saliva escorrer para o istmo da garganta, né? E nessa imagem, ela ilustra bem os pontos de saída dos pequenos ductos que se abrem nesse agrupamento de glândulas, né? Principalmente aqui na região do palato mole, né? Então, como refletiu a luz, a gente consegue perceber os pontos de abertura desses pequenos ductos, né? E nós conseguimos notar que existe aqui a produção de saliva escorrendo até na região aqui do arco palato-glosso, né? E aí, então, em tratamentos, procedimentos odontológicos que envolvem aí um longo período, é possível que o paciente consiga salivar bastante nessa região, principalmente das glândulas aqui do palato mole, e aí elas vão escorrer para o istmo da garganta. Por isso que o tempo do procedimento odontológico deve ser controlado, né? Porque pode causar um incômodo ali na região do istmo da garganta, né? Que comunica a cavidade própria da boca com a orofaringe. E por fim, nós temos as glândulas linguais. Elas são reduzidas, elas são reduzidas em tamanho, mas elas são bem numerosas em quantidade. Elas não possuem um tamanho assim bem definido, algumas chegam a ser até microscópicas, elas não são tão bem arredondadas, às vezes elas chegam a ser até com um aspecto mais filiforme, e normalmente elas estão localizadas na proximidade das papilas circunvaladas, né? Esse
esquema do Atlas do Néter e que foi feito um corte na região de transição entre a raiz, né, ou base da língua, e o dorso da língua, e nós conseguimos observar a presença de glândulas ao redor das papilas circunvaladas, né? Lembrando que as papilas circunvaladas, também conhecidas por valadas, elas possuem um sulco ao redor do botão gustativo e que esse sulco precisa ser umidificado e lubrificado pela saliva. Então, a presença dessas glândulas, elas ajudam as papilas circunvaladas na função da gustação, né? Também é importante frisar que essas glândulas linguais, elas estão presentes ao redor da tonsila lingual, que é aquele tecido linfóide que fica também na base ou raiz da língua. Os autores descrevem a presença de glândulas linguais também no dorso e ventre da língua, na região anterior, mas que também, muitas vezes, de tão reduzida, é possível que a gente enxergue somente de forma microscópica, né? Eu coloquei essa imagem justamente porque nós conseguimos observar alguns pontos em que podem ser de abertura desses pequenos ductos das glândulas linguais condensadas nessa região. Porém, ainda não existe essa descrição anatômica dessas glândulas linguais na região mais próxima do ápice, porém ainda não muito descrito, né? Nós, em peças cadavéricas, é possível observar a presença dessas glândulas até mais em regiões mais inferiores aqui do ventre da língua, né? E não somente mais na proximidade aqui do ápice, né? E também não só no ventre, né? Na descrição da maioria dos livros aí, eles colocam mais no dorso, na proximidade do ápice, né? De qualquer forma, as glândulas linguais é relatado que elas podem aparecer aí invariavelmente, dependendo de um indivíduo a outro nessa região mais anterior, mais próxima do ápice. E de forma mais normal e comum, são as glândulas linguais, então, ao redor, né, nas proximidades das papilas circunvaladas, que ficam naquela região de transição entre o dorso da língua e a raiz ou base da língua. E aqui, a produção de saliva por essas glândulas linguais vai ter papel fundamental na função da papila circunvalada para ter a sensação, né, do sabor. Essa é uma imagem também de peça cadavérica de uma cabeça que foi cortada no plano sagital mediano, e a gente observa em vista medial, né, a região da cavidade oral. E aí nós temos as marcações desses amontoados de glândulas, desses agrupamentos de glândulas labiais menores. Então, nós temos aqui as glândulas labiais, né, no lábio superior. Nós temos o amontoado de glândulas aqui, iniciando na parte posterior do palato duro e aí indo para o palato mole, né? Então, a gente vê que elas estão bem agrupadas, condensadas e elas são numerosas. O autor ele conseguiu fazer a dissecção aqui das glândulas linguais, tanto aqui nas proximidades da tonsila lingual e também mais aqui no dorso. E, aproveitando a imagem, a gente consegue até destacar a glândula sublingual aqui no soalho bucal, né? Aqui eu encerro a aula de anatomia das glândulas salivares, mas aproveitando que esse ano nós estamos em ensino remoto, né? O que nós temos feito em aulas, né, dar avaliações e atividades por meio do Google Classroom, via formulário do Google, né? Então, eu simulei aqui um link, ele está real, se vocês
quiserem, eu posso depois compartilhar com vocês. Existem umas questões sobre o conteúdo da aula de hoje, né? Normalmente é aqui que eu diria que, durante esse 2020, é aqui que eu diria que espero podermos retornarmos em breve para o laboratório de anatomia, mas, de qualquer forma, eu fico à disposição dos alunos aí para sanar as dúvidas, né? Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje, e muito obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Eu que agradeço. Pergunto aos membros da comissão se querem fazer um intervalo de 5 minutos. Acho que podíamos dar um tempinho para a Ana Cláudia se organizar, 5 minutos, ir ao banheiro, enfim. Tá certo. Pode ser? Acho bom, professora. Ótimo. Concordo, professora. 5 minutos são suficientes ou querem um pouquinho mais? Acho que 10 minutos 10 minutos. seria melhor, né? Ok, então a gente volta 10 para as 9. 10 para as 10. Professora, a candidata pode ficar na sala, né? Vai tocar Pode, direto. sim. Tá bom. Sim, porque Então, não tá tem arguição da aula, né? Não é previsto. Uhum. Então, Tá. nós vamos direto para a arguição do memorial e tese. Tá bom. Tá Então, certo. vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e aí voltamos logo mais. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Vou dar uma saidinha aqui.